Estamos aqui com o Bruno Stein da Galápagos, diretamente do Advisor Talks, aqui esse evento com os principais participantes do mercado financeiro. E você, Bruno, tem levantado um assunto que eu acho interessantíssimo, que é justamente o uso dos ETFs para fazer a gestão e considerar o portfólio dando mais peso, né, bebendo lá de Sharpe 92, dando mais peso para Asset Allocation do que em seleção de ativos específicos. Agora, uma provocação que tenho trazido com a turma é que o olhar para o ETF tende a ser muito pautado no investimento passivo, numa forma antiga de pensar, que eu vou comprar só o índice total de mercado. Então vou deixar para você explicar muito melhor que eu. Existe gestão ativa de ETF? Vamos lá, essa é uma ótima pergunta. Quando eu entrei nesse mercado de ETF lá em 2010, 2008, 2010, que eu estava na BlackRock na época, né, que é uma das grandes líderes e pioneiras aí desse mercado, essa era uma grande discussão. E na verdade, e naquela época já tinha uma conversa muito clara de que você pode fazer gestão ativa usando ETFs. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer com isso os maiores clientes dos ETFs há 20 anos, e continua até hoje, são os gestores ativos. Então dentro dos multimercados, dos hedge funds, dos fundos soberanos, dos grandes endowments nos Estados Unidos, por exemplo, e fundos soberanos do mundo todo, eles usam muito ETF. Então acho que essa é uma primeira questão. O que o mercado acabou evoluindo em termos de terminologia, né, que no começo chamava ETF é gestão passiva. Hoje em dia está falando que o ETF é gestão indexada. Né? Então, a partir do momento que você monta um índice, você consegue fazer essa colocação. Então, esse conceito de que o ETF é uma gestão passiva realmente não é mais verdadeiro. O ETF virou uma gestão indexada. Então, tudo aquilo que você pode fazer um índice, e hoje com inteligência artificial, computação quântica, etc., você consegue fazer algoritmo de quase tudo, né? Você acabou conseguindo criar ETFs para fazer muita coisa. Então, acho que essa é uma questão. O ETF ele é uma maneira simples, barata, direta e padronizada e líquida, porque ela é listada em bolsa, de você fazer a exposição que você quer. E isso pode ser usado para gestão passiva e pode ser usado para gestão ativa. Então, acho que o mercado efetivamente evoluiu nesse sentido. Você tocou no assunto de ETF como um instrumento barato e líquido. Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, algumas construções de ETFs de renda fixa que se baseiam, por exemplo, em títulos públicos. Certo. Onde entra aí, nesse caso, a vantagem de operar via ETF, em detrimento, por exemplo, você carregar uma posição em títulos públicos diretamente? Que aí depende muito, né? Se você sabe exatamente qual é o título público que você quer fazer, eu acho que você pode operar diretamente no título público, sem dúvida. Mas, por exemplo, o ETF de renda fixa com títulos públicos, né, que a gente tem, por exemplo, que são as LFTs, ele serve, por exemplo, para você... Imagina que você está gerindo 5 mil carteiras e você quer implementar a mesma operação nessas 5 mil carteiras. Né? Você não vai ter lote para fazer título público de uma forma eficiente para 5 mil carteiras. Então, nesse caso, você consegue fazer via ETF. Você junta todos esses 5 mil trades num ETF e faz os trades no ETF, onde você tem um tamanho maior e consegue preço melhor, execução, agilidade, custo de transação menor. Então, sob esse ponto de vista, de novo, tudo depende. Se você sabe o que você quer tradear e tem volume para tradear os lotes eficientes, você pode fazer direto, não tem nenhum problema. Né? Dentro do ETF, você tem vantagens em relação a essa execução. Como funciona, por exemplo, nesse caso, tributação? A gente sabe o fluxo, no Brasil a gente tem estruturas regressivas de imposto, então se você saca antes, você vai pagar mais, etc. E quando a gente olha para um ativo negociado em bolsa, essa estrutura que foi pensada para ações perde o sentido. Como tem sido esse ajuste em tributação para encarar esses desenhos de ETF? Essa é uma pergunta que precisa de algumas questões importantes. Então, o ETF de renda fixa, apesar de ser negociado dentro da Bolsa, ele tem uma regulamentação específica, tanto da CVM quanto da Secretaria da Receita Federal. Então, ele é tratado, sob o ponto de vista de tributação, existem os ETFs de renda fixa e existem os ETFs de renda variável. Então, são coisas diferentes.
Então, por exemplo, no ETF de renda fixa, você tem 2 tipos de tributação que dependem da composição do índice. Se o índice tem um prazo médio de carteira baixo, abaixo de 2 anos, você vai ter uma tributação de 25%. Se o índice tem acima desse prazo médio, você tem 15%. E tem algumas vantagens importantes, que é, por exemplo, não tem IOF de curto prazo no ETF de renda fixa e não tem o Come Cotas também. E isso faz uma diferença grande. Então, assim, mas por outro lado, por exemplo, você tem alguns títulos aí que são isentos, né? Estes mesmos títulos dentro de um ETF, para quem compra esse ETF, não necessariamente são isentos. Então, acho que tem que olhar isso de forma muito clara. Mas se você está comprando um título que tem uma tributação e essa tributação ela é decrescente, dependendo do tempo que você ficou com esse ativo lá, o ETF ele é super mais eficiente porque ele não tem essa questão do Come Cotas, ele não tem essa questão da regressibilidade. Né? Agora, olhando lá mais para os ETFs de renda variável agora, a gente tem capacity no Brasil para rodar de maneira saudável o ETF seguindo diversos índices, sem que os próprios reajustes de posição mecanicamente afetem os preços das ações? Tem, sem dúvida, porque quando você monta, o segredo do ETF está na montagem do ETF e está na montagem do índice. Então você tem uma regulamentação muito específica que determina tudo isso. Não é tudo que você pode colocar no índice, nem tudo que você pode colocar no ETF. Então quando você faz o critério desse índice, você já leva em conta essa questão da negociabilidade. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: existe uma regra no mercado que você não deveria operar mais do que 20% de um ativo para não mexer o preço dele, né? No caso do ETF, você consegue negociar 3, 4, 5 vezes o que ele negocia na média sem mexer preço. Por quê? Porque o que interessa é lá embaixo no ativo subjacente. Quando você monta um índice, você vai ter um percentual de várias ações, né? O que vai determinar qual é o limite de negociação desse ETF? Na verdade, é a ação de menor liquidez, só que ela normalmente tem 0,1%, 0,2% do índice. Então, quando você negocia o ETF, o que você está negociando aqui é muito dentro dos 20% da ação. Então, a resposta simples é: você leva tudo isso em consideração quando você monta o índice. Então, por isso que um dos segredos, o maior segredo do ETF está na montagem do índice. Se o índice não é bem montado, você pode sim ter problemas. E, aproveitando essa questão da montagem e se o índice é bem montado ou não, uma tendência que lá fora começou a surgir especialmente para os investidores institucionais é do Direct Indexing. Então você cria o índice para atender um determinado investidor institucional. A gente já tem movimentos disso aqui no Brasil ou isso é sonhar longe demais? Não, já tem. Eu acho que tem várias fundações, por exemplo, que quando fazem a sua política de investimento, né, uma vez por ano eles fazem um estudo super avançado de fronteira eficiente, de etc. Algumas fundações colocam dezenas, às vezes centenas de classes de ativo na simulação, e as classes de ativo são os índices, né? E eles rodam isso e depois eles colocam isso em prática. Então, várias vezes você tem essa questão, né? Agora, o self-indexing, se você parar para pensar hoje, como, por exemplo, quando a gente está falando hoje em dia, de capacidade de inteligência artificial, capacidade de processamento, que nada mais é do que uma aceleração quântica de técnicas matemáticas que já existem há muito tempo. Mas faz toda a diferença no mundo. Porque no limite hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui você começa a ver isso acontecendo, você já consegue, através dessas regressões numa velocidade muito grande, de rede neural, etc., você consegue decompor esses fatores do que você está colocando e você consegue colocar um índice que replica esse negócio de uma maneira muito eficiente. Então, você tem hoje no Brasil já gente olhando esse tipo de coisa. É muito menos sofisticado do que lá fora, até porque você tem muito menos fatores de risco envolvidos no Brasil, né? Uma carteira no Brasil é muito mais simples do que uma carteira lá fora. Mas se você pegar, por exemplo, alguns single family offices, né, que são basicamente hedge funds enormes, né, e que investe muito lá fora, essa tendência já existe de uma forma muito clara. Mas eu acho que o mais interessante disso é pensar em tokenização. Se você pensar em tokenização, o que a tokenização vai permitir fazer? Na hora que, o que é a tokenização? É pegar qualquer ativo e transformar numa coisa fungível e negociável dentro do blockchain, né? Grosso modo, é muito mais complexo que isso, mas
essa é uma simplificação que faz sentido. Na hora que você faz isso, você poderia, no limite, ter um benchmark para qualquer um de nós. E através hoje dessas capacidades computacionais, isso não é difícil fazer, né? É claro que o difícil é, e aí é que eu acho que a gente vai demorar muito tempo, não só aqui, mas nos Estados Unidos, para chegar nesse ponto, o difícil é a assimetria de informação, né? As pessoas, o mercado é montado para atender todo mundo, né? E não para atender o mais sofisticado, né? Então, mas essa é uma reflexão mais de longo prazo. Eu tenho até uma frase que eu sempre falo que é o seguinte: a tokenização no limite, ou seja, quando ela chegar no seu máximo, ela elimina qualquer necessidade de qualquer produto financeiro. Você não precisa de um ETF, você não precisa de um fundo mútuo. A tokenização no limite da história, ela é isso aí. Qualquer um compra qualquer fração de qualquer coisa em qualquer lugar. Só que a gente está muito longe disso acontecer ainda, né? Até porque, né, a grande maioria da humanidade quer contato com outro ser humano, quer conversas de acolhimento, de empatia, de emoções. As pessoas não tomam decisões como máquinas, né? Então, assim, aí é uma discussão super filosófica, muito interessante, mas o importante disso é a gente trazer para a gente. Já é possível fazer isso, já tem gente olhando para fazer isso, principalmente como insumo de tomada de decisão, né? Então, que é o que a gente sempre brinca, né? Que a inteligência artificial, né? O machine learning, né? O segredo da inteligência artificial é você devolver para a máquina um trabalho que sempre deveria ter sido feito por máquina, né? E para que a gente faça o trabalho que o humano deveria fazer, que é tomar decisão, que é ter insights, que é ter inovação, que é pensar em formas diferentes de fazer as coisas e não ficar seguindo o padrão o resto da vida, porque se a gente ficasse seguindo o padrão o resto da vida, a gente continuava morando na caverna, né?